bem, façamos uma questão ali que envolve a concordância verbal, concordância nominal ou flexão verbal nominal. Observa comigo. Está correta a seguinte flexão para o plural. Vamos analisar letra a letra. Letra A. Trata-se de um vocábulo. Tratam-se de vocábulos. Bem, como é que funciona isso aqui? Quando aparece o se junto ao verbo, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito é que, se, mais verbo. Que se, mais verbo. Tá? A resposta é o sujeito desde que não haja no início da resposta uma preposição. Por quê? Porque quando houver preposição no início da resposta, eu não posso ter o sujeito, porque o sujeito jamais estará ligado a preposições. Então, na frase trata-se de um vocábulo, na reescrita tratam-se de vocábulos, se eu perguntar o que é que se trata, a resposta é de vocábulos. Mas de vocábulos não poderá ser sujeito, porque nós temos a preposição de. Como não é sujeito, o verbo não pode concordar, não concorda. Fica simplesmente trata-se de vocábulos. Errada a letra A. Depois, letra B. O meio digital privilegia as mensagens diretas e não tem tempo a perder. Os meios digitais privilegiam as mensagens diretas e não tem. Ó, sublinhei aqui o tem. Sublinhei o tem. A regra básica de concordância com o verbo ter é a seguinte: quando for singular, não tem acento. Ele tem. Quando for plural, tem acento. Eles têm. Então, essa é a regra básica. Observa, na reescrita, os meios digitais privilegiam as mensagens diretas e não tem tempo a perder. Bom, quem é que não tem tempo a perder? Os meios digitais. Os meios digitais. Então, faltou o acento. Errada, letra B de Brasil. Só mas um simples acento? Sim, é uma questão de concordância. Eu sei que também a gente encara como acento diferencial, mas é fundamental para a concordância. Depois, Canadá. É casca grossa por natureza. São casca grossas. Não, aqui eu tenho um substantivo composto. A regra do substantivo composto é tradicional. As palavras variáveis devem ser flexionadas. Então, quando eu pego, por exemplo, primeiro-ministro, já que as palavras variáveis devem ser flexionadas, eu pego palavra por palavra. O primeiro, os primeiros. O ministro, os ministros. Então, o plural é primeiros ministros. Sempre assim, sempre assim. Obra-prima, a obra-prima. Pega palavra por palavra. A obra, as obras. A prima, as primas. Então, as obras-primas. Quando eu tenho casca grossa, a casca, as cascas. Grossa, grossas. Então, é cascas grossas. São cascas grossas. Faltou o Szinho ali. Errada também, Canadá. Depois, Dinamarca. O substantivo existe acima de qualquer dúvida. Os substantivos existem acima de qualquer dúvidas. Nota que aqui eles foram espertos. Por quê? Eles acertaram a concordância de existir. Os substantivos existem. Perfeito. Quem é que existe? Os substantivos. Mas o erro não está aí. O erro está na concordância de qualquer com dúvidas. Por quê? Porque o qualquer tem de concordar com dúvidas. E no momento em que concorda com dúvidas, não pode ser qualquer dúvidas. Tem de ser, observa só, quaisquer dúvidas. Ah, é, professor? Sim. Sabiam que qualquer é a única palavra da língua portuguesa em que o plural se dá no meio. A única palavra do português em que o plural se faz no meio. Então, quaisquer. Errada também a letra D de Dinamarca. E vamos então à letra E de Equador.
Se extraiu o substantivo, se extraíram os substantivos, como vimos antes. Quando aparece aqui esse se, a pergunta para eu localizar o sujeito é que se mais verbo. Se eu perguntar que é que se extraiu, a resposta é os substantivos. Professor, mas agora é sujeito? Sim, agora é sujeito. Por quê? Porque no início não apareceu uma preposição. Então isso aqui é o sujeito. Se isso aqui é o sujeito e o é, tem de ser extrairão. Correta, portanto, a letra E de Equador. Correta, letra E de Equador. Muito bem, perfeito. Finalizamos por aqui a correção desta questão.